Ainda não entrou ninguém. Boa noite, amigos, amigas. Que Deus nos abençoe sempre. Que Deus nos proteja e Jesus nos acompanhe. Vamos aguardar mais um pouquinho. Miriam Antonieta, boa noite, minha amiga. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, o nosso aprendizado, na verdade, né? E o tema de hoje é o sonho é o retrato emocional da nossa vida. Só esse título já nos transfere responsabilidades dioturnas, né? Porquanto grande parte do que vemos em sonhos, desprendido pelo sono, é, na verdade, uma mistura da nossa condição psicológica, daquilo que nós vivemos no dia a dia, né? Das nossas ansiedades, e aí nós traduzimos isso em imagens, né? No sonho. E isso é diferente de sonhos proféticos, né? Por exemplo, Santa Teresa de Ávila, em desdobramento pelo sono, peregrinou por uma cidade espiritual de sofrimentos, trazendo dali as impressões fortes que foram tomadas como sendo uma parte do inferno da teologia católica. Jacó sonhou com o pai Dante Alighieri, que lhe mostrou o lugar onde guardar os 13 cantos do céu, que se encontravam desaparecidos. Dante Alighieri, como todos nós sabemos, é o autor de A Divina Comédia, né? Voltaire concebeu, enquanto dormia e sonhava, todo um conto de La Henriade. Tartini compôs, dormindo e sonhando, a sua sinfonia ao diabo. Naquela época, muita gente acreditava assim, com sofreguidão no diabo, né? O diabo parecia que andava pela internet, né? Viralizando na internet. Os sonhos narrados na Bíblia se enquadram perfeitamente nessas viagens ao plano espiritual, quando o ser se desprende e registra os fatos que
narra posteriormente. Então vejamos aqui. O capítulo do sono natural do homem é de muita importância. Está a exigir mais acurado estudo e meditação a fim de ser aproveitado integralmente em favor do êxito na vilegiatura carnal. Hoje, graças a Deus, nós temos até clínicas de sono, né? Que analisam, que, como se diz, pesquisam o sono das pessoas, né? Ali na região da Pedro de Toledo, na Vila Mariana, tem um hospital dos rins e logo a seguir ou antes o hospital do sono, né? E eu estou falando do hospital dos rins porque eu me lembrei que eu fui lá visitar um amigo e vi esse hospital do sono lá. Mas nessa época, as pessoas acrescentavam muitas crendices, muito reflexo dos medos que elas tinham, né? Principalmente desse danado do diabo que nunca existiu, né? Mas as pessoas viam, o que elas viam de fato, eram espíritos obsessores, que se apresentavam, né? Eunice, boa noite, tudo bem contigo? Que se apresentavam e faziam fantasias horrorosas para amedrontar as pessoas, né? Por isso que o capítulo do sono na vida natural ainda exige de nós estudos mais profundos. Porque no hospital do sono, o que é analisado? Por que as pessoas não conseguem dormir? Por que o sono é extremamente sobressaltado? Por que ele é pouco? Por que tem pessoas que não atingem o sono mais profundo, né? Edna Lima, boa noite, tudo bem contigo? Como é que está a sua terra aí? Tem frio por aí? Que aí normalmente é quente, né? Então, voltando ao título, o sonho é o retrato emocional da nossa vida. Agora vejamos uma coisa. 1/3 da nossa vida física é dedicado ao sono. Imenso patrimônio logrará quem converta esse tempo ou parte no investimento do progresso. Olha a importância de saber dormir, de buscar boas companhias depois que se desprende da carne, né? Isso em favor da libertação. A libertação espiritual, de caminhar no mundo espiritual como nós caminhamos por aqui, de ir a lugares de cultura, a lugares, como se diz, de lazer, de estudo, de escola, de amigos. Nós temos que aprender a focar o plano espiritual como a nossa própria cidade. Não é um lugar misterioso, não é um mundo cheio como se diz, de impedimentos ou de mistério, como eu já disse, até repetindo, que cabe nas fantasias das pessoas. Não. É uma cidade, a gente vê pela internet muitas cidades espirituais, mas para nós, né, como se diz, ainda é pouco, porque só mostram a paisagem dessas cidades, porque ainda não temos instrumentos nem capacidade para fazermos uma visita real a uma cidade dessa, né? Mas elas estão lá aguardando por nós. E nós podemos observar que essas cidades guardam as nossas afinidades. Aquele que está afeito ao trabalho, à engenharia, esse tipo de coisa, ele vai para uma cidade pertinente. O que está afeito à cultura, à descoberta dos mistérios da vida, ele vai para uma cidade desse tipo.
né? Agora, se nós passamos um terço da vida dormindo, com 80 anos, vamos fazer uma continha de chegar, como dizia meu irmão Romualdo, né? Quer ver? Você faz aí? Uhum. Eu vou só vai dar 27 anos? Não, 26 anos. 26 anos da nossa vida aqui. Se nós chegarmos a 80, nós dormimos 26 anos. E ainda tem gente que diz que está cansado, né? Pode uma coisa dessa? Dormiu 26 anos. O que você foi fazer lá na Terra, fulano? Dormi. Comprei a melhor cama que eu achei, o melhor colchão, o melhor travesseiro, os melhores cobertores de frio, cobertores de verão, né? E dormia. Mauro, boa noite, tudo bem contigo? Acabou de chegar? Tá meio esbaforido? Toma uma água, respira fundo e organiza a cabeça e o coração, né? Então vejamos aí, 26 anos, eu estou chegando nisso, estou com 74 anos. Se Deus me permitir chegar aos 80, eu terei dormido 26 anos da minha vida. Então, a sugestão é descobrirmos o que podemos fazer espiritualmente durante esse período de sono. E, ao invés de aceitarmos as sugestões do medo ou das crendices, né? Ou de religiões mal avisadas ou que estudaram pouco, descobrimos com a doutrina espírita o que nós podemos aprender, com quem nós poderemos estar. Ademar, tudo isso depende da afinidade. Sim, depende da afinidade, né? Ninguém vai tirar jabuticabas do pé de cacto, né? Nós sabemos disso. Mas nós podemos desenvolver isso. Desenvolver a capacidade de se situar no mundo espiritual e nos relacionarmos com os nossos afins, sem medo. Porque quando nós desprendemos, é uma questão de fé, é uma questão de credibilidade lúcida. Nós desprendemos, o nosso protetor espiritual se nos acompanha. Então, bem acompanhados, nós vamos seguir para os ambientes aos quais somos afins. E é muito, 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 muito gostoso, gratificante você estar num ambiente que você gosta, né? Aproveitar. Há muito que se aprender no mundo espiritual. Há muito que se aprender, né? Nós fizemos estudos em que nós dissemos assim: é mais difícil reencarnar do que desencarnar. Porque quando a gente desencarna, conforme o nível de lucidez e de liberdade emocional, de liberdade espiritual, questão de algum tempinho curto, algumas horas, o Kardec fazia uma previsão de 8 horas para a gente fazer essa transição de um mundo para o outro, né? E aí, a partir dessas 8 horas, já estamos espírito livre. Boa noite, Valéria, tudo bem contigo? E com essa liberdade, nós vamos fazer os reconhecimentos. Chegamos numa cidade, somos forasteiros, né? Porque não lembramos mais do mundo, do tempo que nós vivemos lá, e vamos buscar os reconhecimentos. Elizabeth, boa noite. E isso a partir do sono. O sono inteligente. Nós vimos na semana passada que aquele que tem sonhos inteligentes
se liberta com mais facilidade do corpo. Por quê? Porque ele já está acostumado com o mundo espiritual. Alcione, boa noite. Tudo bem contigo? Agora, nós podemos transformar os nossos sonhos em sonhos inteligentes. Buscarmos. Eu quero aprender sobre psicologia. Aqui na Terra eu não posso pagar uma faculdade. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar boa noite para a Benedita. Boa noite, Benedita. Que Deus te abençoe. Eu vou para o mundo espiritual buscar isso, porque lá é de graça. Lá eu não vou pagar nada. Além, o tributo que eu vou pagar é dedicação, afinidade com o estudo, mas diz, o interesse cada vez maior por desenvolver esse estudo, né? E depois disso nós vamos traduzir aqui. Agora, olha, voltamos ao título de novo. O sonho é o retrato emocional da nossa vida. Quer dizer, aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, grande parte nós vamos traduzir durante o sono. É onde as pessoas têm sonhos os mais absurdos, os mais estranhos. Mas por quê? Nós precisamos também desenvolver educação mental, equilíbrio mental. Buscar, por exemplo, o contato com o nosso protetor espiritual, com o nosso tutor, ele é plenamente viável em qualquer circunstância da nossa vida. Agora, nós que temos que buscar e nos acostumarmos com isso. Não é buscar o espírito apenas quando se está numa situação de desespero, numa situação de dor ou de sofrimento. Que bom que está tudo na paz, né, Alcione? Que legal. Que você consiga preservar isso. Carmen Helena, boa noite. Então, não é só no momento de desespero, mas a todo instante. Quando nós estamos lendo um livro, estudando realmente, eles se aproximam. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos querendo identificar o espírito, que é uma coisa estranha. Por que estranha, Demar? Nós somos espíritos imortais. Quantas vezes nós trocamos de nome em cada encarnação? Hoje, eu sou Ademário, eu estou Ademário, eu adoro esse nome. Eu fiz uma dinastia aqui em casa, né? Porque desde o meu filho até o meu bisneto, todos eles são Ademário. Noah Ademário, Eduardo Ademário, assim sucessivamente, né? Porque eu quero fazer uma homenagem ao meu pai, que era Francisco Ademário. Mas numa próxima encarnação, qual será meu nome? Né? Então, querer descobrir o nome de um protetor espiritual, em muitos casos é perda de tempo. Uma que ele não vai falar. Para ele, o nome não tem importância nenhuma. Eu vi uma resposta que um espírito deu na revista Espírita para o próprio Kardec. Ele falou, qual a importância que você dá a um nome? Se a gente muda constantemente. E é o raciocínio que eu estou fazendo agora. Né? Porque nós partimos, infelizmente, eu acredito até que, como é que eu vou colocar isso para vocês? Do ponto de vista do raciocínio, algumas referências. Eu quero falar, eu quero saber o nome desse espírito, porque ele pode ser o Sócrates. O Sócrates, chamado pai da psicologia, né? Agora,
há mais de 2000 anos. O que a psicologia evoluiu? Ah, então eu quero, como se diz, saber se esse espírito é Leon Denis. Agora, o que a gente não põe na conta é, eu gosto do Leon Denis, gosto, mas qual é o grau de afinidade que eu tenho com ele? Eu tenho que desenvolver isso. Porque um homem, né, que além de ser o continuador do Kardec, o primeiro e grande continuador do Kardec, a capacidade mental da criatura era simplesmente magnífica. Porque ele passou uma noite escrevendo sobre um livro que ele estava desenvolvendo. Quando a secretária chegou, ele mostrou para ela um calhamaço de papel e falou para ela, olha, dá uma olhada aqui, vê onde é que eu errei aqui. Ela começou a folhear e não tinha nada escrito. Ela falou, mestre, não tem nada escrito aqui. Aí ela foi olhar, o lápis dele estava sem ponta. Mas o magnífico disso é que depois ela aponta o lápis, pega outro lápis de reserva e ele escreve tudo que ele tinha escrito. De novo. Então, é grandioso saber a capacidade dessas criaturas. Mas nós, aliás, ele convida a gente, né, para ir conhecê-lo. Mas nós precisamos criar condições. E como cria condição, Ademar? Buscando estudo, o grande ensinamento do Cristo. Qual é? O primeiro grande mandamento. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ah, mas eu não conheço os espíritos, como é que eu vou amá-los? Você não precisa de se lembrar de ninguém. Precisa acionar o botãozinho da afinidade, da amizade. Aliás, são vários botões, né? Da amizade, da afinidade, da fé, sabe? E até o botãozinho da pesquisa. Tem como é que ele chama, Vanessa? Rapaz, escreveu sobre Alcione, Humberto de Campos. Ele tem um livro de várias entrevistas. E ele ia entrevistar pessoas que ele não conhecia. Ele foi entrevistar, por exemplo, Marilyn Monroe. Se eu estou pronunciando certo, se não, me perdoem. E faz uma série de perguntas a ela, ela vai respondendo. E ela ainda estava cabisbaixa, que era recém-desencarnada, quando ele toca no famoso assunto. Por que você suicidou? Aí ela fala, não, essa conversa de suicídio, ela não faz sentido. Por quê? Ainda sonada, no meu quarto tinha um exército de espíritos maus. Eu levei a mão para pegar o remédio, não sei qual remédio que eu peguei e bebi. Então, ela desencarna por indução. Boa noite, Valdemara, tudo bem contigo? Marilyn Monroe desencarna por indução de espíritos maus. Ela tem culpa nisso? Tem um grau de culpa. Mas não é toda a responsabilidade. Boa noite para você também, Valdemar. Então, observa que ele, Humberto de Campos, vai lá e entrevista a criatura. Ele foi entrevistar Judas Iscariotes e também obtém respostas sensacionais. Então, não é só porque ele saiu daqui como escritor, um escritor famoso, né? Não, é o interesse, é a busca, é a pesquisa. Agora, nós estamos aqui, no início
da nossa mediunidade, da nossa descoberta com o Espiritismo, e já sabemos, né, como se diz? Como pode ser os nossos sonhos, de acordo com aquilo que nós vivemos no dia a dia. A semana passada eu falei, tem pessoas que sonham com cobra e acham que a outra que chegou na casa dela é uma traidora. E esse tipo de análise não tem nem sentido, né? Mas outras dizem que sonhou com fulano, morreu, mas será que é ciclano? Ué, se era ciclano, por que ela sonhou com fulano? Né? E nem sempre aquilo que nós sonhamos vai ocorrer aqui. Se nós fizermos um estudo no próprio livro dos Espíritos sobre os sonhos, nós vamos ver que determinados sonhos, eles vão acontecer quando nós desencarnarmos e verificarmos aquilo. Porque, como é que diz, o dado histórico, o dado emocional, psicológico, espiritual, pertence à nossa vida do mundo espiritual e não daqui. Então, esse tipo de entendimento vai trazer para a gente uma certa liberdade em caminhar no mundo espiritual. Nós confiamos em Jesus, nós confiamos em Deus. Não há que se ter medo. Nós vamos em outras cidades que nós não conhecemos ninguém. Mas olha o comportamento que nós temos. Chegamos na rodoviária, falamos com fiscais, com orientadores como é que se diz? De caminhos, olha, onde é que fica isso, onde é que fica aquilo, e pronto, vamos embora. Nós não paramos para conversar com ninguém. Chegamos lá naquela cidadezinha ou naquele lugar que a gente foi e nos limitamos a ficar com a família. Muito pouco saímos para conhecer a cidade. Agora, conhecer a cidade implica também em conhecer as pessoas. Até porque cada amizade que a gente fizer como se diz, um trunfo para quando a gente voltar. Nós vamos demonstrar o coração, a consciência, o amor. Quando a gente voltar, nossa, você que esteve aqui daquela outra vez e conversou isso, conversou aquilo. Isso, aquilo que você me falou, olha, eu pus em prática e me ajudou bastante. Observa que em todo lugar nós podemos trabalhar. E dentro do sonho também. Né? Nós temos papai, mamãe, filho, sogra, sogro, tios, irmãos que desencarnaram. Vamos ver onde é que eles estão, né? Como eles estão. Porque não há aqui na Terra, não há um amor perfeito. Amor perfeito é só o nome daquela flor, né? Mas o nosso sentimento ainda carece de muita evolução. Papai me disse uma vez, em psicografia, ainda que haja algum desentendimento, vocês se amam. Isso com relação aos meus irmãos e irmãs, né? Então, olha a visão. Ainda que haja alguns desentendimentos, o que é natural, segundo a nossa ignorância, segundo a nossa condição psicológica, emocional, mas nós nos amamos, né? Então, essas situações, vamos buscar esses irmãos. Nós fazemos oração, vibração aos nossos entes queridos. Não é assim que a gente fala? Se eles são queridos, vamos buscá-la. Saber onde é que eles vivem, né? O que é que estão fazendo, se estão bem, se não estão, se precisam de mais vibrações, se precisam de entendimento com relação à sua desencarnação, né? O sonho vai nos possibilitar isso, além de nos facultar
conhecimentos, experiências que vão nos ajudar e muito quando a gente desprender, né? Sendo o nosso retrato emocional, vamos fazer o quê? Retocar o nosso retrato. Como é que a gente retoca o nosso retrato? Mudando, melhorando, aprimorando os nossos sentimentos, para entender, né, como diz o Livro dos Espíritos, o sono é o recreio depois do trabalho. Se é um recreio, por que nós temos medo? E por que o Kardec chamou de recreio? Porque nós vamos viver a liberdade de ser espírito imortal, de reconhecermos no mundo espiritual pessoas que nós amamos. Não tem aqueles momentos, há algumas passagens conosco, que de repente vem uma emoção, a gente não sabe de onde, chega até a chorar. São espíritos amigos, espíritos que nos amam e que vêm até nos afagar, nos incentivar. E não precisa de palavras. Só a emoção que ele traduz já nos ajuda muito. Porque no mundo espiritual também não vamos utilizar palavras. E quando nós voltarmos, traduzir esses sonhos com a elegância espiritual, com a profundidade espiritual que ele tem, porque nós vamos fazer um processo crescente. Hoje eu sonhei isso, eu estava num lugar bonito, né? E tinha um lago sereno. Na noite seguinte, olha, eu já estou enxergando melhor esse lago, ele é imenso, me traduz uma paz sem medida. Agora, é o processo de, como se diz, de se acostumar com o mundo espiritual. Uma pergunta fundamental que o Kardec faz aos espíritos é: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Olha, como é importante isso. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? A resposta: pelos sonhos. Quanto mais os nossos sonhos forem confusos, nós não saímos sequer de dentro do nosso quarto. Há estudos que demonstram que muitos de nós desprendemos, ficamos a 30 centímetros do nosso próprio corpo. Por isso que quando os espíritos interferem, nós assustamos rapidamente, né? E as imagens que a gente vê são imagens que a nossa própria mente repete para nós. Amélia Tavares, boa noite. Mas um processo educativo, um processo de conhecimento, um processo de ir se libertando, para caramba, eu sou um espírito imortal, eu preciso aprender a viver no mundo espiritual, porque amanhã eu volto para lá, né? E vai ser melhor. Eu vou aprender a ter sonhos inteligentes para me libertar com mais facilidade quando eu desencarnar e não ter medo. No final, eu vou até pedir para minha filha anotar aqui, para a gente fazer uma vibração para uma amiga minha que eu já falei aqui, né? Ela fez 105 anos, dia 31 de maio, está hospitalizada e com dificuldades de desencarnar, sabe? Por causa de quê? Por causa de medo. O medo atrapalha a gente em tudo. E o medo, na verdade, ele é fruto de uma fé fraquinha.
uma fé que não te dá substância, como se diz, não te dá apoio, na verdade. E aí a criatura fica com medo. E a gente vai vibrar, se Deus quiser, para ela fazer essa passagem com dignidade. Porque não importa, quando a gente vem para cá, nós mergulhamos na inconsciência. Isso, quando a gente volta de consciência aberta, livre, acesa. Talvez seja esse o motivo dos nossos medos, né? Porque a morte não dói. A criatura foi atropelada pelo trem. Mas segundos antes, ela é retirada. O espírito é retirado. Se ele reúne méritos, e mesmo que não reúna, espíritos, equipes de socorristas, que sabem, a grande maioria das coisas, não sabem de tudo, mas a grande maioria das coisas que ocorrem por aqui, eles vão ajudar aquela criatura. Assim como suicidas também. É que o suicida, ele faz o ato, depois ele fica perdido em si mesmo, né? E aí, todo aquele que aparece para ele tem medo do julgamento, né? Então, pelos sonhos, nós podemos julgar a liberdade do espírito. Mas como é que é isso, Ademar? Pelo sonho inteligente. Quando você reconhece pessoas, sabe onde está, sabe o que foi fazer. E quando retorna ao corpo, você é capaz de lembrar de cada detalhe. E é importante isso, porque aí você vai aprimorando essa condição. E vai percebendo também que aqueles dias que você não viveu muito bem, porque você foi mandado embora do trabalho, porque alguém adoeceu, porque alguém que morava lá no norte do país desencarnou e você não pôde ir. Isso emocionalmente como que dá uma desarranjada, né? E aí você vai dormir emocionalmente cansada. E aí não consegue mergulhar no sonho com liberdade, né? Então, quando o corpo repousa, acredita, tem o espírito mais faculdades, nós já falamos sobre isso, do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes até prevê o futuro. Quando acontece com a gente, exatamente, Eunice, nós nos comunicamos com aqueles que se foram. Como acontece com a gente? Começou a sonhar, você percebe o ambiente e de repente você está lá na casa da mamãe. Quando você se conscientiza do que está acontecendo ali, de repente você está lá na casa de um outro filho. Numa velocidade que você sequer registra. Aí é aquilo que ensina os espíritos. A velocidade do pensamento. Nós não precisamos tomar o metrô e nem qualquer condução coletiva, ou menos um carro individual. O nosso pensamento nos ajuda a nos localizar onde entendermos ser necessário, onde tivermos condições de estar, né? Põe o nome da mamãe aí que a gente vai vibrar, tá bom? A hora que ela colocar o nome, você anota para nós aí. Então, nós temos sim que entender que o Espiritismo está aqui para ajudar a gente, né? Aqui, ó. Tiveram sonos inteligentes, espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes, viajam e se instruem e trabalham mesmo em suas obras que se lhes deparam concluída
quando eles voltam para o mundo espiritual. Uma vez, tem um irmão que desencarnou já há algum tempo, ele estava trabalhando no Paraná, e fora do continente, numa ilha, né? Maria Benedita Viana Sintra. Todos nós vamos orar para ela ao final, tá bom? E esse irmão liderava o trabalho, Jorge Afoli, boa noite, e pediu ao pessoal que acelerasse para que eles terminassem o serviço naquele dia e pudessem ir para o continente, porque ele queria vir para São Paulo, né? E fizeram isso. Aceleraram todo o serviço, entregaram a obra. Na hora de pegar a barcaça para vir para o continente, caiu uma tempestade. Ele começou a desenvolver um medo, sabe, de desencarnar afogado, porque nunca se deu bem com água, nunca aprendeu a nadar, esse tipo de coisa, né? Mas tinha que atravessar. Quando ele chega no continente, os amigos dele falaram: Vitor, você não está bem. E levaram ele para uma clínica. E o médico falou para ele, ó, deu uma analisada nele, deu um remédio para ele, falou assim: toma isso aqui e não viaja hoje. Deixa para viajar amanhã, né? E aí ele tem um sonho que ele vai subir umas escadas e tinha uma pessoa sentada no meio da escada. E quando ele chega, a pessoa fala assim para ele: Vitor, você leve as suas ferramentas lá em cima, que tem um banheiro quebrado e você precisa consertá-lo. Ele falou: mas como é que você sabe o meu nome? Se eu nunca te vi. Ele falou: eu sei mais de você do que você imagina. Vai fazer isso que eu estou te falando. Tá. Ele subiu, foi fazer. No outro dia veio para São Paulo e tal. No domingo ele sofreu uma ameaça maior de infarto. Para a felicidade dele, a mulher dele era enfermeira, já aplicou um remédio embaixo da língua, levou para o hospital, né? Depois ele foi transferido para o hospital do servidor público, né? Lá em Ibirapuera. E nós fomos visitá-lo lá, né? E minha cunhada tinha medo de entrar e encontrar ele todo danificado, né? Falei: Jacira, fica tranquila, ele sofreu um infarto e está bem, nós já recebemos notícia que ele está bem. Quando eu entrei, ele me contou esse sonho e depois falou assim para mim: agora vai lá no banheiro e vai ver. Quando eu fui lá no banheiro, o banheiro estava todo quebrado, o banheiro do hospital. Observa a relação, entende? Ele precisava desse tratamento, mas estava atrasado porque estava lá no Paraná, né? E então, observa que alguém estava protegendo ele, para que não acontecesse o chamado mal maior, né? Eu me lembro que ele chegou, eu fui vê-lo no sábado à tarde, foi no domingo, ele estava andando igual um zumbi, sabe, sem muita conexão com as coisas que estava falando. Eu falei: a gente tinha costume de chamar com mais liberdade, Negrão, o que está acontecendo? Pô? Você parece que está, como é que se diz, alheio à realidade. E ele falou: ih, rapaz, não estou muito bem, não, mas eu vou para casa e vou descansar. E no domingo ele sofre um infarto. Então, observa que alguém entrou na frequência e falou: Vitor, vai se cuidar. A gente sabe o que você está fazendo. Você tem que continuar trabalhando. Então, e ele continua, ainda por alguns anos ainda trabalhando, né? Até a aposentadoria. Então, o que a gente vê? O que a gente tem que procurar? Tem que entender. Definitivamente, nós somos espíritos imortais. E é graças, olha, o Kardec coloca uma coisa fundamental aqui. Graças ao sono, que os espíritos encarnados estão em relação com o mundo dos espíritos. E é por isso que espíritos superiores concordam, sem muita repugnância, né,
em encarnar entre nós. Porque através dos sonhos que nós temos, e em contato com eles, eles sabem do coração que a gente tem. Eles sabem da consciência que a gente já desenvolveu. Eles sabem do amor que a gente desenvolveu. Então, se dispõem a vir para ajudar sem repugnância. E é importante que a gente observe isso, né? Por quê? Porque durante o sono, né? E a gente está com a menor influência da matéria. Por conseguinte, Maria Gomes, boa noite. Nunca a gente se liberta plenamente das ideias humanas, das ideias terrenas. Por isso que dá uma misturada, né? E isso resulta das preocupações, do estado de vigília, né? E a gente vê aparências daquilo que a gente deseja. Aí é preciso discernimento. Então nós temos um irmão, um parente, um amigo que está hospitalizado. Aí dorme sob essa tensão emocional e vai ver a criatura desencarnar. Ou desencarnada. Mas isso é feito da pressão emocional. Por isso que ele diz aqui, ó, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja. Isso durante o sonho, né? Ou do que se teme. Nós tememos a morte de alguém, mas durante o sonho nós vamos ver essa morte que de fato não está acontecendo, né? Observar, aprender, aceitar essa doutrina, mas à luz dessa doutrina. Porque é complicado a gente dizer a todo instante, eu sou espírita, né? Isso implica não só como é que diz, a experiência do conhecimento, como o conhecimento da experiência, que a gente vai levar para o nosso dia a dia, para as nossas relações, né? Então, é importante saber disso, se o nosso título, o sonho, é o retrato emocional da nossa vida, o que é que nós estamos vendo nos nossos sonhos? Como estão as nossas emoções? Nesses tempos de Covid, nesses tempos que nós estamos vendo tanta coisa acontecer no mundo aí, e às vezes tão perto da gente, nós não estamos entendendo por que um homem mata sua esposa, mata seus filhos, ou mesmo a mulher, ou mesmo um filho que mata sua mãe. Isso tudo mexe com o nosso psicológico, né? Então, como é que a gente tem que reagir a tudo isso? Com a fé. Agora, a fé, ela tem que estar calcada sobre o conhecimento. Porque o conhecimento vai nos amparar. Nós vamos descobrir se realmente aquilo pode acontecer, se realmente aquilo aconteceu, ou se é fruto do nosso temor. Descoberto isso, aliviamos o coração. E isso pode se dar durante o sonho, né? Porque o sonho mostra tantas coisas. Às vezes a gente vê coisas no sonho, né? E depois não se confirma por aqui, né? E o Kardec até mostra aqui, ó, nota de Allan Kardec. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Se torna mais independente pela
suspensão da vida ativa, a vida ativa aqui de ser humano e de relação. Agora, acontece com frequência em sonhos a gente ver coisas que parecem um pressentimento e que não se confirma. A que se deve atribuir isso? A resposta do Kardec, aliás, dos espíritos, é de que essa visão que a gente teve, ela pertence ao mundo dos espíritos, então ela não vai acontecer aqui. O que a gente enxerga nisso? Discernimento. Nem tudo que a gente vê no mundo espiritual é passível de ocorrência aqui na Terra. Nós podemos ver coisas, às vezes até em outros mundos, que tem outra cultura, tem outros hábitos, outros costumes, que nós, às vezes, desconhecemos ou não lembramos. Então, por que uma coisa que nasce de outra cultura, de outros hábitos, costumes, vai acontecer aqui na Terra? Não há identidade, não há, como se diz, paridade. E nós temos que saber disso, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, né? Agradecer a vocês pela presença aqui. Nós vamos vibrar aqui pela nossa irmã Maria Benedita Viana Sintra, né? Por esse momento aparentemente traumático, né? Vamos então abrir os nossos corações, desembolsar, vamos dizer assim, toda a nossa fé, toda a nossa credibilidade em Jesus e vamos pedir mesmo aos espíritos, médicos, enfermeiros, que possam ajudar a nossa irmã Maria Benedita Viana Sintra, para que ela possa melhorar, que tenha acentuada melhora através da prece que vamos fazer, através da vibração, para que ela acredite que é preciso se movimentar, porque a vida é movimento. E provavelmente essa paralisação possa ser fruto de medo, do susto, né? Que Deus te abençoe, minha irmã. Que espíritos amigos possam envolvê-la em fluidos medicamentosos, em fluidos curativos, balsâmicos, calmantes. Que Deus te abençoe. Que possamos também vibrar pela nossa irmã Maria Enedina Rodrigues, que se encontra no Hospital São Cristóvão, aqui na Moca, no 2º andar, leito? Quarto 206. Quarto 206. E as suas filhas, talvez o filho, amigos, estejam com ela nesse momento. E que ela possa sentir
a grandeza de ser, a verdade divina da nossa condição de imortalidade, que ela confie em Deus, porque Deus a tudo vê e tudo provê. E que todos aqueles que estão naquele hospital e em todos os hospitais do nosso planeta possam ser beneficiados por equipe de socorristas, de médicos, de enfermeiros. E aqueles que perambulam pelas ruas de São Paulo, pelas ruas do Brasil e do mundo, que também possam ser envoltos em vibrações amoráveis. Que possamos vibrar pelos nossos familiares que já ultrapassaram as divisas do túmulo e mergulharam no mundo espiritual. Que as bênçãos de Deus possam envolver a todos. Que possamos vibrar por todos os nossos familiares ainda caminhando conosco, onde quer que estejam, o que quer que estejam fazendo. Que o nosso amor, que a nossa fé, que a nossa amizade, em forma de fluidos amorosos, possam envolver a todos. Que possamos vibrar pela nossa família, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, as nossas filhas, netos e netas e bisnetos, para que todos possam receber essas vibrações. E também por todos os amigos que estão nos vendo neste momento, que as bênçãos de Jesus possam envolver a todos num clima de alegria, alegria espiritual, num clima de certeza, de certezas espirituais, num clima de amor, o amor espiritual que transcende, inclusive, a tendência que temos para amar mais um do que o outro. Que as bênçãos dos céus nos envolvam a todos. Que Caibarixútil continue a nos proteger. Que esse grupo de estudos espíritas continue a nos ajudar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Agradecendo também aos espíritos amigos e protetores. Que assim seja. Vamos concluir por aqui.